Hallo Leute, guten Morgen. Heute sprechen wir über die Position von den Verben. Hoje a gente vai falar sobre a posição dos verbos na frase em alemão, na frase afirmativa. Isso é um assunto que deixa as pessoas loucas em alemão, mas não é tão difícil assim. E eu vou explicar hoje como que isso funciona. Em alemão, o verbo tem que estar sempre na segunda posição da frase. O que é a segunda posição? Vamos entender. Se eu faço uma frase do tipo a Ludmilla come carne às segundas-feiras, o verbo está na segunda posição. Por quê? Porque a Ludmilla está na primeira posição, come está na segunda posição. A Ludmilla come carne às segundas-feiras. Então, a Ludmilla na primeira posição. Atenção que a gente não está contando palavras, né? Porque se a gente estivesse contando palavras, a Ludmilla come, o come estaria na terceira posição. A gente está contando aquilo que a gente chama de sintagmas, não precisa decorar essas palavras gramatiqueiras. A gente está contando os núcleos de sentido. O que significa isso? A Ludmilla é um núcleo de sentido na minha frase, né? Eu não posso separar o A da Ludmilla. Então, se eu falasse a professora especial, a professora especial também não posso separar. Ou, se eu falasse a mulher interessante também não posso separar. Mas então, o que eu posso separar? Por exemplo, quando eu falo a mulher interessante veio hoje ao shopping. A mulher interessante veio hoje ao shopping. Então, a gente percebe que a mulher interessante é um núcleo de sentido, veio é o verbo, hoje é mais um núcleo de sentido. Então, eu posso, inclusive, colocar isso no início da minha frase. Hoje, a mulher interessante veio ao shopping. Nesse caso, quando eu falo hoje, a mulher interessante veio ao shopping, eu tenho o quê? O verbo na terceira posição. Hoje, na primeira posição, a mulher interessante na segunda posição e veio na terceira posição. Então, em português, o meu verbo não precisa obrigatoriamente estar na segunda posição, ele pode estar na terceira. Hoje, a mulher interessante veio ao shopping. Em alemão, não é assim. Em alemão, obrigatoriamente, o meu verbo vai ficar grudadinho na segunda posição da frase em frases afirmativas. Então, quais são as opções de fazer essas frases em alemão? Se eu quiser dizer em alemão, hoje, a mulher interessante veio ao shopping, eu vou ter que fazer de duas formas. Primeira, eu posso colocar a mulher interessante na primeira posição e eu vou ter que jogar o hoje lá para o final. Então, a mulher interessante veio hoje ao shopping. Outra opção, e essa é a opção louca para gente que fala português, é deixar o hoje na primeira posição, colocar o verbo na segunda posição e o sujeito na terceira. Então, eu poderia falar, hoje veio a mulher interessante ao shopping. Isso significa, basicamente, que em alemão, não necessariamente vem o sujeito antes do verbo. Qualquer coisa pode vir antes do verbo. Hoje, amanhã, na segunda-feira, qualquer coisa, né? Mas depois disso, necessariamente tem que vir o verbo e logo depois vem o sujeito. Ou seja, gente, resumindo, o verbo em alemão vem sempre na segunda posição e o sujeito pode vir na primeira posição ou na terceira, antes ou depois do verbo. Vamos para alguns exemplos em alemão, tá? Um exemplo bem simples é do tipo Ich kaufe Fleisch. Eu, kaufe, compro, Fleisch, carne. Ich kaufe Fleisch. Eu compro carne. Qual é a outra opção que eu posso fazer nessa frase e que vai estar gramatical do mesmo jeito, vai estar correto do mesmo jeito? Eu posso colocar a palavra carne na primeira posição, carne. E depois, na segunda posição, eu vou ter que colocar o quê? O verbo, compro. E na terceira posição, eu coloco o sujeito, eu. Carne, compro eu. Seria Fleisch, kaufe ich. E essa frase está completamente correta em alemão. Um outro exemplo. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Eu vou para casa. Ich gehe nach
Hause. Eu vou para casa, né? Pode ser também em alemão, para casa, vou eu. E como é que vai ficar? Nach Hause gehe ich. Ou seja, você pode colocar realmente na primeira posição o que você quiser, desde que você não mude o verbo da segunda posição. Quão louco é isso? Muito louco, mas fica bem simples quando você aceita. Uma das coisas do início do alemão é que as pessoas não aceitam as loucuras, né, gramaticais. Elas falam, isso não faz o menor sentido, mas por que alguém falaria desse jeito? Não brigue com o alemão, gente. Não brigue com o alemão. Isso é um dos conselhos mais importantes que eu dou para todos os meus alunos. Abrace o alemão, goste do alemão, ame o alemão, porque é isso que vai te fazer ir para frente na língua. O que vai te fazer ir para frente na língua é aceitar esses casos estranhos da gramática alemã no início, nos primeiros aprendizados, e depois tudo vai dar certo e você vai começar a ver que, na verdade, tem lógica sim. Vou dar mais um exemplo, tá? Por exemplo, eu falo com a Camila. Significa ich spreche mit Camila. Eu spreche, falo, mit Camila, com a Camila. Como é que eu posso fazer isso? Mit Camila spreche ich. Com a Camila, posso eu. Com Camila, falo eu. Com a Camila, falo eu. Bom, isso é uma das dificuldades maiores dos alunos. Muitos de vocês que têm me escrito no inbox lá do Instagram têm tido dificuldade nessa questão. Não importa, né, o que está acontecendo na sua frase. Se a sua frase for uma frase afirmativa, ou seja, não vale para perguntas. Se a sua frase for uma frase afirmativa, o seu verbo tem que vir sempre, sempre, sempre na segunda posição. Gente, se tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, né, me escrevam lá no Insta. Tem a caixinha de pergunta lá aberta, façam suas perguntas e aproveita que tem alguém aqui para responder todas as suas dúvidas. Então, por hoje é só. Tchau!